Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Vamos para mais o canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes, trazendo para vocês esse livro, Fonte Viva, que faz parte de das playlists atuantes no canal. Por exemplo, eu ia fazer a entrevista de Judas, como que eu falei para vocês, mas eu senti então a necessidade de fazer mais uma reflexão aqui dessa mensagem, né? Aí eu peço para vocês, se vocês gostarem do vídeo, o canal é bastante amplo, né? Deixa eu fazer um certinho aqui na oração. E tem filmes comentados, tem livro, os primeiros vídeos, o primeiro estudo foi o Fundamento da Reforma Íntima, de Gabachuto. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem mensagens pequenas e outros temas para você degustar, né? Para você aprender. E na verdade todos os vídeos são luzes para o nosso espírito, na verdade. E vamos para mais um, acordar e erguer-se. Acordar e erguer-se. Desperta do que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga de balde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que desce o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, semelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia que se acorda e começa a louvar o Senhor, e este é admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que preciso levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identificar o segundo instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a lê-lo. Tem aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Tá aqui, ó. Disse Paulo: desperta do que dormes, levante-te entre os mortos, e o Cristo te ensinará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Gente, quando a gente é pequeno, ou nossos filhos, ou as crianças ali na nossa casa, a gente segue, então, a gente tem a ajuda do irmãozinho e irmãzinha mais velha para nos ajudar a caminhar, ajudar as coisas da vida, as orientações. E a gente sempre pede a ajuda deles a fazer o certo, né? E aprender algo, então, para ajudar na nossa família. É assim que uma família funciona, não é verdade? Só que a gente só fica nessa família. Depois a gente aprende e a gente simplesmente quer trabalhar, quer estudar para viajar, para comprar casa e constituir uma família. Só que nós estamos em uma casa que é o nosso país, que pertence obviamente ao nosso planeta. E nós temos obviamente o Mestre Jesus,
que é o irmão eterno, que ele, todos os dias, através da influência dos bons espíritos, ou da necessidade das pessoas, ou pelas palestras, ou o sermão do padre, ou as palavras, a pregação de bispos evangélicos, nós temos então a mensagem dele. E ele nos ensina, ele é misericordioso, ele pede para trabalhar a espiritualidade através de uma porta para dentro, ou através de um vulto, ou através de vozes. Nos ensina, ou nos faz acordar para a missão que nós precisamos cumprir. Que obviamente muitas vezes então nós até esquecemos ou fingimos que esquecemos, e covardemente ou até com preguiça, já ouvi pessoas falando isso, que vamos deixar essas lições para outras vidas. Não é verdade? Aí eu pergunto para mim mesmo, obviamente, pergunto para você, e quais são os frutos do seu trabalho? Até agora, você assistindo esse vídeo, o que você tem feito pelo outro? O que você tem feito então pela sociedade, pela sua cidade, pela sua família ou pelas pessoas então que estão com você? Infelizmente, muitos irmãos e muitas irmãs dormem no materialismo, dormem aliás de sexo, dormem então em uma vida acomodada, perdendo horas com séries na Netflix, ou no Big Brother, ou Fazenda, ou então a esses programas ultimamente cruéis, né, sangrentos, sensacionalistas, que tem na televisão. Obviamente que cada um faz o que quiser. Eu sempre falo para os meus alunos que muitas vezes um dia você no Facebook ou no Instagram, ou você simplesmente assistindo esses programas, ou você fazendo nada de útil para a tua vida, obviamente que é a vida de cada um, como que eu disse, você perdeu então um dia, você perdeu uma tarde, em que talvez você não aprendeu nada. Eu vou falar uma coisa talvez mais a fundo então, que quando chega no ano novo, nós sempre falamos que no ano que vem nós vamos ter 365 dias. 365 dias de oportunidade. E aí a gente folga na oportunidade de emprego, no estudo, no namoro, ou até ganhar na loteria. Ou a gente até torce para o signo ficar no nosso lado para comprar o que a gente deseja. Só que a gente esquece o mais principal, que é então trabalhar na seara do Cristo. E acredita que você pediu para nascer. E muitas vezes nós pedimos de joelho para os nossos mentores espirituais, os trabalhadores da espiritualidade, e nós prometemos aos sediventes, então, que nós íamos trabalhar e resgatar os nossos erros. Aí chegamos na Terra, viajamos, a gente perde o nosso dia, como eu já falei para vocês, na acomodação, enquanto que os espíritos, o mentor, fica querendo te acordar ali, ó. E aí, que você não vai acordar para a vida? Nós precisamos de você. E lembrando, gente, que para a gente acordar para a vida, a gente não precisa ser rico para ajudar os mais necessitados, que a gente arranja essa desculpa. A gente não precisa simplesmente... a gente sempre fala, amanhã faço isso, o ano que vem a gente faz isso. A gente precisa, me desculpa o Zodeu, mas dê vergonha na cara, para a gente acordar. E acordar não é você apenas fazer uma oração de Caritas, ou apenas ficar assistindo os vídeos do Chico Xavier, mas é você colocar a mão na massa ali, que acredita que nós temos milhões de segundos, todo segundo é uma oportunidade para você fazer caridade. A vida do espírita não pode simplesmente você assistir palestra, tomar um passe e fazer uma desobsessão.
é a reforma íntima, é você acabar em alguns erros, você se remodelando pela reforma íntima. Então, que nós possamos, gente, obviamente eu não estou falando para vocês só, estou falando para mim também, eu erro muito, que a gente possa nos focar à beira dos erros, para a gente corrigir, a gente fazer um canal no YouTube, a gente fazer ou varrer o chão do centro espírita, ou a gente trabalhar no orfanato, ou melhor, um lar de crianças, não gosto muito dessa palavra, de orfanato, me desculpem, ou simplesmente no lar, no hospital então, ou até no bairro da nossa vizinhança, para ajudar os mais necessitados. Que muitas vezes a pessoa vai na igreja, ou a pessoa vai no centro espírita, faz tudo certinho no centro espírita, e ela fica xingando a vizinha que está passando fome. Então nós possamos acordar e trabalhar na seara de Cristo, antes que seja tarde, gente, porque a reencarnação é um bem muito precioso, ela é de extrema importância, e é por isso que a gente precisa saber o seguinte, que nós vamos ter até o desencarno, até os 80, 90 anos aí, oportunidades para trabalhar, para resgatar os erros, para a gente se tornar um espírito melhor. Que Jesus nos oriente então sobre as missões e que Ele tenha piedade de nós, que possamos parcelar as nossas infinitas dívidas perante a espiritualidade. Tudo de bom para vocês, felicidades, até mais.